Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas regras do jogo. Hoje, a gente vai direto ao ponto para entender como a Constituição Federal do Brasil monta aquela que é a estrutura essencial da nossa democracia. É uma análise que vai desde a urna de votação até os bastidores e o complexo mundo dos partidos políticos. A ideia aqui é desvendar de forma bem clara os artigos 14 a 17 da nossa Carta Magna e entender de verdade como as engrenagens do nosso sistema funcionam na prática. E para organizar a nossa conversa de hoje, o assunto está dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, a soberania do povo. Segundo, quem pode ser eleito. Terceiro, perdas e suspensões. E, por fim, o número 4, o poder dos partidos. Vamos nessa? Começando pela seção 1, a soberania do povo. Basicamente, o poder do voto. Qualquer discussão mais séria sobre direitos políticos no Brasil tem que começar exatamente aqui. A Constituição é cristalina logo lá no parágrafo único do artigo 1º, cravando que todo o poder emana do povo. É uma frase forte, né? Na essência, isso significa que todo o poder que o Estado tem não é dele por natureza, mas sim um empréstimo, uma delegação de quem realmente manda, os cidadãos. E a gente exerce esse poder elegendo nossos representantes ou de forma direta. Essa é a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Agora, o que é fascinante sobre o artigo 14 é como ele equilibra, de um jeito bem cuidadoso, o que é dever e o que é escolha. De um lado, para os brasileiros maiores de 18 anos, o voto é uma obrigação estrita. Tem que ir lá e votar. Mas, por outro lado, o sistema entende que existem diferentes fases e condições de vida. Então, o voto vira totalmente facultativo, ou seja, opcional, para quem é analfabeto, para os mais jovens entre 16 e 18 anos e para a turma que já passou de 70. É uma calibragem perfeita entre dar autonomia e cobrar responsabilidade. Passando agora para a seção 2, quem pode ser eleito? É o caminho até a representação. Porque vamos combinar, uma coisa é ir lá e apertar o botão na urna. Outra, bem diferente, é colocar o nome à disposição para liderar. Para se candidatar no Brasil, existe um checklist rigorosíssimo na Constituição. A pessoa precisa ter nacionalidade brasileira, estar com os direitos políticos em dia, ter o título de eleitor ativo, possuir domicílio eleitoral na região da disputa e, claro, estar filiada a um partido político. Faltou um único item dessa lista? Sem chance. A candidatura sequer nasce. E além dessas regras básicas, a idade do candidato importa e muito. A lei coloca cortes de idade que sobem de acordo com o peso do cargo. Para chegar a presidente, vice ou senador, o mínimo é 35 anos de idade. Governador, 30. Deputado e prefeito precisam de pelo menos 21. E para vereador, que costuma ser a grande porta de entrada da política local, basta ter 18 anos completos. A lógica por trás disso é clara. Posições com jurisdições maiores exigem, na teoria, uma bagagem e uma vivência proporcionais. Só que bater todos esses requisitos não garante caminho livre, porque existem as inelegibilidades. Analfabetos, por exemplo, não podem se candidatar. Ponto. Mas tem também uma trava super inteligente no sistema para evitar aquelas famosas dinastias políticas, sabe? Cônjuges e parentes muito próximos de quem já comanda o executivo, tipo presidentes, governadores ou prefeitos, não podem concorrer no mesmo território daquela autoridade. A única exceção é se esse parente já tem um mandato e está tentando a reeleição. É um bloqueio essencial para impedir que uma família se perpetue no poder para sempre. Isso nos leva direto para a seção 3, perdas e suspensões, os verdadeiros riscos do sistema. E aí surge uma pergunta importantíssima. Como é que a nossa democracia se protege de quem joga sujo? É possível alguém perder os direitos políticos no Brasil? A resposta é sim, mas com um detalhe gigantesco. Nunca jamais de forma arbitrária. A Constituição é categórica ao proibir a cassação arbitrária de direitos. Ou seja, ninguém perde isso do nada. Existem fronteiras legais muito bem delimitadas para que uma perda ou suspensão aconteça. O artigo 15 é quem detalha esses 5 cenários drásticos. Número 1. Cancelamento da naturalização por sentença judicial. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Uma condenação criminal definitiva que suspende os direitos enquanto a pena durar. 4. Recusar cumprir uma obrigação imposta a todo mundo sem querer fazer uma prestação alternativa. E 5. A improbidade administrativa. É uma lista bem restrita, mas de uma gravidade enorme. O ponto mais quente aqui é decifrar esse jargão jurídico, a tal da improbidade administrativa. Traduzindo para o mundo real, estamos falando de corrupção ou péssima gestão por quem tem cargo público. São atos que geram enriquecimento ilícito, dão prejuízo para os cofres públicos ou quebram os princípios da administração. Esse tipo de coisa não rende só uma multinha, não. Ataca direto a cidadania política do infrator, gerando a suspensão direta dos direitos de concorrer ou votar.
E falando em regras justas, dá uma olhada na sacada do artigo 16, a chamada regra da anualidade eleitoral. Pensa no seguinte: qualquer lei que mude o processo eleitoral até entra em vigor na data que for publicada, sim, mas ela não vale para nenhuma eleição que aconteça em menos de um ano. Isso mesmo, é literalmente uma vacina institucional. Ela garante que nenhum político mal-intencionado consiga mudar as regras do jogo nos 45 do segundo tempo só para ter alguma vantagem nas urnas. Genial, né? E finalmente chegamos à nossa última sessão: o poder dos partidos. Eles que são os veículos da vontade popular. Dando um passo para trás e olhando as instituições de cima, o artigo 17 traz um conceito fundamental chamado autonomia partidária. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os partidos têm uma liberdade gigantesca dada pela Constituição para criar sua própria estrutura, decidir como se organizam e como funcionam. Tudo isso sem o Estado ficar interferindo lá dentro. Eles são os pilares da democracia e precisam dessa independência para escolher os próprios rumos. Só que, claro, essa autonomia não é um cheque em branco. A liberdade é enorme, mas as regras do jogo são bem duras. Primeiro, o partido tem que ter um caráter nacional. Depois, é absolutamente proibido receber dinheiro estrangeiro. Além disso, as contas precisam ser prestadas na vírgula para a Justiça Eleitoral e o funcionamento no parlamento precisa seguir a lei. São barreiras muito firmes para garantir a segurança nacional e a transparência dessas instituições. E quando o assunto é transparência, o buraco é mais embaixo, principalmente com as emendas constitucionais mais recentes que mexeram no bolso das campanhas. A grana pública não pode ser distribuída de qualquer jeito. Virou obrigação, no mínimo 30% do fundo de campanha tem que ir para financiar candidaturas de mulheres e outros 30% precisam ser destinados a candidaturas de pessoas pretas e pardas. A lei pegou o financiamento público e usou como ferramenta para forçar, na prática, uma maior representatividade nas urnas. Então, para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão profunda. Se essa autonomia dos partidos é tão vasta, será que ela por si só garante que a gente tenha uma verdadeira representação democrática? Ou será que isso acaba concentrando poder demais a portas fechadas nas mãos de poucas lideranças? Existe uma tensão constante entre a independência que o partido precisa ter e o compromisso real com quem vota. É um baita tema para a gente continuar acompanhando e debatendo. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui para destrinchar esse assunto e até a próxima.